Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica deste sábado. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 16, que nos dizem assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite orando a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu-lhes o nome de apóstolo. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, o que foi o traidor. O tema, irmãos, os 12 apóstolos de Cristo. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 6, que traz por título o Ministério de Apóstolo. Nós não temos informações, irmãos, de todos os apóstolos. De alguns nós temos um pouco, de outros nós não temos nenhuma. Pedro, por exemplo, chamado Simão, que estava entre o grupo mais íntimo do Senhor Jesus, nós temos a seguinte informação. Simão, também chamado Pedro, em grego Pedra ou Cefas, por Jesus, era filho de Jonas. Mateus 16, 17, pescador por profissão. Betsaida era sua cidade natal. João 1, 47, mas também residia em Cafarnaum, na Galileia. Marcos 1, 21 e 29. As tradições antigas dizem que Pedro morreu crucificado em Roma de cabeça para baixo. Ou seja, essas são as poucas informações que nós temos. No mais, é aquilo que nós vemos nos evangelhos. Ele participando com o Senhor Jesus em diversas situações, em diversas cenas. O segundo é André, irmão de Pedro, Simão, cujo nome é grego, másculo. Originalmente era discípulo de João Batista. Subsequentemente, conheceu a Cristo e passou a segui-lo, tendo-lhe apresentado a Pedro. Era sócio de Pedro na indústria da pesca. Disse que foi crucificado na Acaia. Então é um dos que nós não temos tanta informação assim. Mas o encontramos também em determinados lugares, ali nos evangelhos. Por exemplo, ele é quem levou aquele rapaz até a presença de Jesus, o qual tinha os 5 pães e os 2 peixinhos que o Senhor Jesus fez a multiplicação. Tiago é o terceiro, um dos filhos de Zebedeu, um pescador da Galileia, que pertencia ao grupo selecionado dos 3 mais íntimos, entre os 12 apóstolos. Foi morto pela espada de Herodes Agripa I. Praticamente, irmãos, é um dos primeiros apóstolos que foi assassinado, e assim tornando-se um mártir por causa de Cristo. O outro é João, um dos mais conhecidos, né? Outro filho de Zebedeu, irmão de Tiago, também pescador. Tiago e João foram chamados de filhos do trovão pelo Senhor Jesus. Isso está em Marcos, capítulo 3, versículo 17. Esse João era um dos 3 apóstolos do círculo mais íntimo, Pedro, Tiago e João. Só esses 3 foram testemunhas oculares da ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5, 37, da transfiguração de Jesus, Marcos 9, versículo 2, e só eles tiveram permissão de estar com Jesus no jardim do Getsêmani, Marcos 14, 33. João é o discípulo a quem Jesus amava, autor do Evangelho de João, e assim das Epístolas e Apocalipse. E aí nós vamos ter diversas histórias sobre João. Não tem muita confirmação, mas entre elas a história de que ele foi jogado em um tacho de azeite fervendo e depois mandado para a ilha de Pátimo para morrer. Mas esse João, ele vai morrer de velhice praticamente, pois o livro de Apocalipse, por exemplo, é datado do final do 1º século. Ou seja, esse João viveu bastante tempo,
diferente dos outros. O seguinte é Filipe, chamado para seguir a Jesus no dia seguinte ao do chamado de Pedro e André. Ele trouxe Natanael a Cristo. Era de Betsaida, de onde também era Pedro e André. João 1:44. E aqui ainda tem a informação que é incerto se o túmulo que há em Herápolis é desse Filipe ou do diácono. E também, irmãos, nós não podemos confundir o diácono Filipe com o apóstolo Filipe, né? São pessoas completamente diferentes. Bartolomeu é o próximo, que é mencionado exclusivamente na lista dos 12 apóstolos. Bartolomeu é o próximo que é identificado somente na lista dos 12 apóstolos. Mateus, filho de Alfeu, também conhecido pelo nome de Levi, era publicano ou cobrador de impostos por profissão. Isso está em Mateus 10:3. Existem indicações de que após a ressurreição de Jesus, ele pregou primeiro na Judéia e então em países estrangeiros. E é tradicionalmente conhecido como o autor do livro que leva seu nome. O próximo é Tomé, cujo nome significa gêmeo, pescador de profissão. As tradições informam-nos que, posteriormente, ele pregou o evangelho na Síria, na Pártia, na Pérsia e na Índia. Então, tomaram rumos completamente diferentes. Seguiram a ordem de Jesus, espalhando-se pelo mundo. O próximo é Tiago, filho de Alfeu, com frequência identificado como Tiago o Menor. A tradição revela-nos que ele pregou na Palestina e no Egito. Ou seja, enquanto um foi para o lado das Índias, o outro desceu para o Egito, assim espalhando-se, né, sobre a terra. O outro é Simão, que é outro Simão, né, fora de Pedro, que é chamado de Zelote e também chamado de Cananeu. E é um desses que a gente não tem tanta informação assim. O penúltimo é Judas, irmão de Tiago, também chamado Tadeu, e muitos acreditam que ele tenha sido o autor daquela pequena cartinha de Judas. Tradicionalmente teria sido pregador em Edessa, na Síria, na Arábia e na Mesopotâmia. E por último, irmãos, Judas Iscariote, aquele que traiu o Senhor Jesus, e assim caindo em desgraça, cumprindo-se aquilo que o Senhor Jesus disse sobre ele, que melhor seria se tivesse prendido uma pedra no pescoço e tivesse lançado no mar, porque a sua história ficou marcada pela sua traição. Judas é um exemplo clássico, porque ele já vinha cometendo diversos delitos, inclusive de roubar o dinheiro da caravana de Jesus. Já vinha cometendo diversos delitos e termina de uma forma tão trágica, né? E isso é muito triste, né, irmãos? Alguém que está na companhia de Jesus e termina desse jeito. E o Senhor Jesus, em oração, diz que nenhum dos seus se perdeu, senão o filho do pecado, aquele que... E o próprio Senhor Jesus, em oração, diz que nenhum dos seus se perdeu, senão esse Judas, né? O chamado filho da traição, o filho do pecado. O que a gente aprende, irmãos, estudando sobre os 12 discípulos, é que os chamados obreiros não são os mais importantes do reino de Deus. O mais importante do reino de Deus é a sua mensagem. Os seus mensageiros têm importância porque Jesus os ama, ou seja, Jesus nos ama. Mas a coisa mais importante que há do reino de Deus é a sua mensagem. A mensagem de Jesus, a mensagem da cruz. Existe uma salvação, existe uma porta de escape, existe um caminho, ele é estreito, ele é difícil, mas é um caminho onde o Senhor Jesus nos lapida e nos ajuda a prosseguir para que consigamos atravessar a porta e alcançar a salvação que há no nome dele. A mensagem da cruz é esta mensagem de paz, essa mensagem de amor que revela o coração do nosso Salvador para um mundo perdido, porém de milhares de almas que carecem da misericórdia
e do amor de Deus. Que o Espírito Santo encontre em nossas vidas espaço para operar, para fazer de nós aquilo que lhe apraz, aquilo que é a sua vontade. Que em nome de Jesus se cumpra na minha vida e na sua vida todos os projetos que Deus planejou para que nós participássemos. Amém? Que Deus vos abençoe. Tenham todos um excelente dia. Fiquem em paz.